Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à nossa aula magna do projeto de pesquisa Transgeneridades e Direito ao Nome, que é coordenado pela professora Márcia Teshima, da Universidade Estadual de Londrina. É com muito prazer que nós abrimos o nosso evento. E para começá-lo, eu vou chamar aqui a cantora Cauana Russo, que vai estar apresentando para a gente, cantando as suas músicas e ilustrando o nosso evento com a sua voz. Seja bem-vinda, Cauana, e a voz e o evento aqui é para você. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Muito satisfeita, muito feliz de estar participando. Obrigada pela chance aí de também mostrar o meu trabalho, o trabalho de uma artista trans, autoral daqui da região de Londrina. Eu espero muito que vocês gostem. Bom, deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Cauana Russo, conhecido como Cal Russo. Sou vocalista, compositora da banda Sala de Estar, que é uma banda daqui de Londrina, que lançou o seu primeiro trabalho agora em julho em todas as plataformas digitais de streaming. Então, se vocês quiserem conhecer a gente, no Instagram tá @Sala de Estar, e também tem no Spotify, tem na Apple Music. Sou formado em Ciências Sociais aí pela UEL, então também sou artista da casa. E espero que vocês gostem do meu trabalho. Eu vou apresentar aqui hoje para vocês 2 músicas para abrir essa aula magna da professora Letícia. E espero que vocês gostem. A primeira música, ela fala sobre democracia, ela chama Meu Samba, e é isso. Vocês me dão um ok? Vocês estão escutando bem o violão? Bom, né? Então tá, vamos lá. Esse é meu samba pra falar de qualquer coisa mais que não seja você que eu desconheço, que não seja você por quem padeço. Afinal, amor roda como samba, e o meu coração faz a ginga com meu anel de pampa, e o meu corcel de que tanto falo é o de um carrossel lá perto de casa, pelo qual todo dia eu passo. Ai, ai, amor, vem cantar meu samba, pois és razão da minha infâmia. Vem cantar ao lado, amor, ó minha dama, ao lado dessa pessoa que tanto te ama. Se eu pudesse ter aqui, tocar teus lábios de ninar, e assim pego um sono em
teu, sei aconchegado, fumando charuto, gritando na rede, na sacada, e o sol permanece em chamas, iluminando a jornada que eu faço atrás de você, com a TV ligada. Ai, ai, amor, por favor, lhe peço pra dizer se amar é crime, então eu serei. Eu confesso que as minhas cartas de amor, se não me queres mais, só peço que as queime e largue para trás. E assim termina meu samba com a luz da sala ligada, enquanto deito na cama com Scott entre essa cavala e o meu anel de pampas, não mais não abri alas, e aquele carrossel, e aquele carrossel, e aquele carrossel, e aquele carrossel. Obrigada. Essa música, ela chama Meu Samba, ela é a primeira música do nosso EP, um trabalho que chama Meia Luz, que foi o nosso primeiro trabalho, tem 5 faixas autorais da nossa banda. Vocês acham em todas as plataformas, tá? Essa música, ela atingiu mais de 5.000 plays já em 2 meses de trabalho lançado no Spotify, então é muito gratificante para mim. E a próxima música que eu vou tocar antes da aula da Letícia Lanz, ela chama O Que Tiver Que Ser. É a nossa segunda faixa do EP. Espero que vocês gostem. O que tiver que ser, será, meu bem. Andar sem nada, ver, sonhar por aí, crer, fingir que tem uma vida qualquer, depois fazer o que der para só ser feliz, saber como a vida faz bem, pra poder partir sem nada dever e viver pra testar, errar ou nada ter, não ter que deixar de fazer só pra agradar alguém qualquer que não é feliz, nem medir suas riquezas só pelo ter, deixar de rir por aí por não poder e viver pra testar, ou nada ter e viver pra testar, errar ou nada ter. Quero ter um lugar qualquer onde eu possa estar com você, olhar nos teus olhos e dizer
O que tiver que ser, será, meu bem. É isso. Obrigada aí pela chance de participar, gente. Muito obrigada mesmo. Boa aula para vocês. Vamos ficar aqui acompanhando o evento do YouTube. Vou sair aqui agora do Google Meet. Um beijo, obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Falando, a gente que agradece. O pessoal está te elogiando muito no YouTube. Tem mais de 55 pessoas nos assistindo. Todo mundo quer saber o nome da sua banda. Tenho certeza que vai ser muito sucesso depois que você sair daqui dessa aula. Segue lá no Instagram, gente, @sala-de-estar_. Daí lá tem o Linktree para ir para todas as redes de streaming que precisar. Vai ser um prazer conversar com vocês. Um beijo. Parabéns. Obrigada, viu? Obrigada, meu amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, e depois dessa participação ilustre da Cauana, que nos abrilhantou com a sua voz, antes de passar a palavra para a professora Márcia, eu queria só dizer para todos que estão aqui nos assistindo, que hoje, junto nesse evento, eu conto com o Lucas Kravec, que está aqui, do meu lado, na telinha, claro, né? E ele vai estar me ajudando com as perguntas que vão ser direcionadas para a Luciana e também para fazer os comentários depois da aula, tá? Então, as perguntas vão ser direcionadas depois para o Lucas e ele que vai estar fazendo, tá? Agora eu vou passar a palavra para a professora Márcia Teshima, que é a professora coordenadora do projeto, né, que organiza esse evento hoje, e ela vai estar contando um pouquinho para a gente, um pouco sobre o que é o projeto, o que a gente desenvolve na universidade e também fora dela, e qual é o propósito do nosso evento aqui hoje e para os próximos meses. Muito obrigada, professora Márcia, antes de tudo, pela oportunidade que você está nos dando de estar realizando esse evento, e a gente está fazendo todo esse trabalho que é contínuo, que não vem de hoje, e em nome de todo o projeto, eu agradeço a senhora por todo o trabalho, e passo a palavra para a senhora contar um pouquinho para a gente do nosso propósito aqui hoje com essa aula. Muito obrigada. Obrigada a todos, boa noite. Eu queria, inicialmente, agradecer a Cauana Rosso por essa parte, né, por essa arte, né, e esse trabalho de apresentar as canções dela, assim como a Letícia Lanz, por ter aceito o convite desse grupo, né, para participar aqui conosco. O projeto Transgeneridade a trabalhar exatamente junto com mais duas colegas, né, que fizeram esse trabalho de assessoria jurídica nas retificações dos assentos de nascimento. Mas daí, por que não estender isso aos alunos, não é, enquanto projeto de pesquisa, para que a gente também possa entender o que é a vida, não é? Como essas pessoas se conduzem na sociedade, que dificuldades encontram, não é? Que barreiras elas têm de vencer, e de que forma nós, enquanto professores, não é, juntamente com os alunos, como nós podemos transformar essa situação, de que forma nós podemos colaborar. A universidade, ela não é só, não é, um universo de conhecimento, mas o nosso principal trabalho também não é, devolver esse conhecimento sob a forma de prestação de serviço, não é, de poder fazer algo em prol da sociedade. Então, pensando nisso, nós propusemos esse projeto de pesquisa. Ele é um projeto pequeno, porque eu não tenho muitos alunos, né, ainda. Começamos pequenos, né, mas com uma equipe muito coesa, muito unida, né, e que tem um comprometimento em prol de todo esse grupo minoritário que são os transgêneros. E daí o nosso interesse partiu inicialmente dentro desse processo de retificação dos nomes, não é, deles. Mas com o provimento do Conselho Nacional de Justiça, esse modelo dos processos judiciais terminou, não é? E aí os procedimentos administrativos direto em cartório. E mesmo nessa segunda etapa, ainda o núcleo de prática pôde prestar assessoria, não é? E dentro desse trabalho, então, esses estudantes, não é, comprometidos com a causa. A nossa intenção é fazer com que
a partir desse projeto de pesquisa, nós consigamos, não é, muito mais alunos trabalhando nas várias vertentes possíveis, não é, que são necessários estudar, pesquisar, não é, disseminar esses conhecimentos. Fica aqui o convite, é um grupo pequeno, mas que tem muito, não é, para trabalhar do possível disseminar esses conhecimentos. Esse evento de hoje, ele tem exatamente esse propósito. Karine, não é, como bacharel em Direito já, foi minha aluna, e ela é a prova, não é, de que isso é possível. Ela trabalhou, não é, junto no núcleo de prática, e agora ela é uma colaboradora externa, e o que a gente espera é que isso perdure, não é, e seja um elo, né, aliás, que isso possa, né, se fortalecer e construir aí uma grande rede de trabalho, não é, de estudos e principalmente de uma política de solidariedade, não é, e de quebra de paradigmas, principalmente dentro dessa nossa sociedade. Então, parabéns, né, a vocês que estão no comando e na organização desse evento, e o nosso muito obrigado a Letícia Lans, que eu me atrevo, né, a dizer que eu prefiro chamá-la de professora, porque a gente vai aprender muito hoje aqui com a aula dela. Muito obrigada, um abraço a todos. Obrigada pelas suas palavras, professora. É uma honra hoje a gente estar organizando esse evento. Foi o nosso projeto que começou há um pouco mais de um ano e a gente realizou os atendimentos e realiza ainda os atendimentos à população transgênera de Londrina. E hoje a gente vê a dimensão que o nosso grupo está tendo, com mais de 60 pessoas assistindo ao nosso evento, de pessoas interessadas com o nosso trabalho. E isso é algo que é contínuo. Começou há um tempo atrás, mas com os novos alunos que entraram, com pessoas que estão interessadas na causa, a gente tem muito o que fazer ainda, não só pelos alunos em si, pelo conhecimento, mas também pelo atendimento da população trans de Londrina. Mas sem mais delongas, e quem quiser também conhecer um pouco mais do nosso projeto, depois a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais e falando um pouco mais sobre o processo seletivo nesse nosso projeto. Mas sem mais delongas, vamos passar agora a palavra para a Letícia Lans e iniciar a nossa aula magna. Essa professora, como diz a professora Márcia, que é ilustre, diga-se de passagem, é uma honra eu aqui hoje estar falando numa mesma sala, mesmo que online, com a Letícia Lans, que foi uma escritora que eu utilizei por meses durante esse estudo do meu TCC, e a emoção que eu estou sentindo hoje é imensurável. A Letícia Lans hoje vai estar falando um pouco sobre o Ibertrans, e a Letícia ela é psicanalista, poeta, escritora e pensadora. Ela também é mestra em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Gênero e Sexualidade pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela se formou em Economia e fez mestrado em Administração de Empresas na Universidade Federal de Minas Gerais. Ela também atuou por mais de 30 anos como consultora na área de recursos humanos, desenvolvimento gerencial e desenvolvimento de equipes de trabalho. Ela publicou diversos livros, entre os quais Eu Comigo Aqui Agora, Muito Prazer em Me Conhecer, Os Segredos do Crescimento Pessoal Mais Bem Guardados do Mundo, e também participou da Fundação Abrat, que é a Associação Brasileira de Transgêneros, tendo sido sua primeira presidente da organização. Fundou ainda um movimento Transgente, que congrega hoje uma parcela bastante representativa da população transgênero do país. E, em 2013, a Letícia se tornou a primeira pessoa a receber o prêmio Cláudia Unger, que lhe é concedido por entidades de defesa das pessoas transgêneras no estado de São Paulo. E também, em 2014, a Letícia foi a primeira pessoa transgênera a obter o grau de mestra pela Universidade Federal do Paraná. Mais uma vez, muito obrigada, Letícia, pela sua participação. Eu passo a palavra agora para você. Seja muito bem-vinda. E é isso. Muito obrigada. Boa noite a todas as pessoas presentes aqui na nossa conversa essa noite, né? É muito bom ouvir o sotaque de Londrina. Parece que eu estou em Minas, de onde eu venho com a maior
alegria, com o maior prazer. Eu estou em Curitiba há 25 anos, mas eu nasci em Belo Horizonte. E Londrina traz de Minas esse delicioso sotaque que não se ouve muito aqui em Curitiba, além de ter um pão de queijo maravilhoso. Eu me orgulho muito de saber que o meu estado ajudou a colonizar uma das regiões mais prósperas do Brasil e a construir um pouco dessa cidade que, junto também com os nossos imigrantes japoneses, não é, professora? O ataque o aburadirodin desses, só desse cara. Então, é maravilhoso poder falar com vocês. E é maravilhoso duas coisas que eu percebi aqui hoje. Primeiro, o uso da palavra transgeneridade. Há 20 anos atrás, quando eu comecei a falar disso no Brasil, eu era apedrejada. As pessoas achavam que eu queria criar um termo e que eu estava afrontando os termos tradicionais que existem no Brasil, né, de travesti e transexual. E não é nada disso, mas eu levei muito tempo para poder explicar às pessoas de que é que eu estava falando. Sempre a transgeneridade foi tratada como uma questão de ordem sexual. E de ordem sexual da pior qualidade, porque ela sempre foi vista como uma perversão, né? Então, em geral, sempre se vê a travesti que está na esquina como um homossexual e está ali vestido de mulher para poder conseguir clientes. E poucas pessoas, exceto um grupo como o de vocês, se aprofunda mais no assunto e tenta entender o fenômeno igual a um processo social bastante complexo, que não é novo na história da humanidade, mas que em tempos recentes tem adquirido uma dimensão de grande importância nos estudos. Então, eu fico muito feliz de saber que vocês estão usando esses termos, estão trabalhando em cima disso, e mais ainda, o termo transgênero, que foi traduzido do inglês, eu fui das primeiras pessoas a usar esse termo no Brasil, transgênero é um adjetivo, em princípio. Então, quando nós usamos transgênero, ele entra nas regras gramaticais da língua que nos obriga a concordar o adjetivo com o substantivo, não é? Então, homem transgênero, mulher transgênera, indivíduos transgêneros. E eu ouvi vocês usarem isso com uma propriedade que a mídia brasileira ainda não aprendeu. É uma questão simples de usar o adjetivo na língua de acordo com a regra. Terminou em o, feminino em a, né? Mas eles mantiveram a palavra transgênero como se fosse o neutro do inglês, e não é. Produzindo, inclusive, coisas horríveis. É muito comum também você ver escrito assim, travestis, transexuais e transgêneros. Mesmo movimentos representativos, alguns deles muito conservadores, até reacionários, né, fazem esse uso, porque foi uma forma de incorporar, mas sem entender em profundidade do que é que nós estamos tratando quando nós falamos de transgênero, né? Para começar, transgênero não é uma identidade de gênero, como é travesti ou transexual, que nós poderíamos chamar de transidentidade. Transgênero é uma condição sócio-jurídica que corresponde a uma transgressão das normas de enquadramento de gênero que são fixadas pela sociedade. Nós sabemos que homem e mulher, como aliás em 1948, a nossa queridíssima Simone de Beauvoir disse: ninguém nasce mulher, aprende a ser. As pessoas nascem machos, fêmeas, intersexuados e nulos.
sendo que nulos são casos muito raros, mas existem. Nessa região de Londrina, por exemplo, há cerca de 4 anos, nasceu um nulo, que é a síndrome do baixo ventre aberta, onde nenhum órgão genital pode ser identificado. Então, esses casos existem e eles não são incluídos, porque é uma forma da natureza fornecer aos indivíduos. Os machos são aqueles, me desculpe, que possuem pênis. As fêmeas são aquelas que possuem o conjunto de vagina, de vulva, de útero, né? Os intersexuados são indivíduos que possuem as duas características. Uma delas pode ser mais visível, mais proeminente que a outra, mas formas rudimentares de pênis e de vagina estão presentes nos intersexuados. A sociedade, por sua vez, ela se vale desse fornecimento da natureza, né, de pessoas, machos e fêmeas, para enquadrá-las numa rede normativa da maior importância, que constitui a base da sociedade organizada. Homens e mulheres. Homens não são machos. Homens correspondem a um conjunto de normas, de expectativas, de desempenhos sociais, né, que a nossa querida Judith Butler, a nossa grande autoridade mundial em gênero, chamou de discurso. É um discurso normativo, né? É um discurso, antes de mais nada, jurídico. E é brilhante nesse momento, eu quero mencionar que os nossos juízes da corte mais alta do país tenham entendido isso. O gênero como um discurso jurídico, portanto, passível de alteração jurídica, né? Então, de um processo extremamente penoso que existia e do qual vocês participaram, a professora Márcia coordenou essas atividades e hoje é uma alegria saber de que ela continua um trabalho nessa área. Então, o que acontecia era que eles associavam o indivíduo ao órgão genital. O homem, então, é o que tem pênis. Logo, se esse homem pretende se tornar mulher, os juízes exigiam que ele fizesse cirurgia. Sem cirurgia não havia alteração. Mais do que isso, a Judith Butler nos chama a atenção que a própria ideia de sexo não passa de um discurso biológico, não é? Porque o que é sexo macho, o que é sexo fêmea, o que é intersexuado, senão discursos de ordem, né, biológica que nós criamos. Os nossos nobres juízes também entenderam isso e não só autorizaram a mudança do nome civil das pessoas transgêneras com uma simples ida ao cartório, como autorizaram a mudança de sexo sem que haja cirurgia. Eu fiquei muito feliz, inclusive, de saber que o meu livro foi utilizado como parte das consultas que eles fizeram, porque foi o primeiro livro de estudos transgêneros no Brasil e foi acompanhado depois de muitos outros estudos, o que me deixa muito feliz que nós abrimos um campo que hoje, né, está sendo fortalecido por inúmeros estudos que surgem. Então, o que eu queria fixar de início é isso. O transgênero é o indivíduo que transgride as normas de gênero, as normas de conduta de gênero, as normas de enquadramento de gênero. Vale dizer, o indivíduo nasce como macho, por força dessas normas, desses discursos, esse indivíduo é enquadrado como homem. E, a partir daí, ele recebe todo um processo educacional, que é também um processo repressivo, né? É um processo dissuasivo,
é um processo que o leva a assumir os papéis, os desempenhos e as expectativas sociais em torno dessa figura metafórica, né, e metafísica chamada homem. A mesma coisa acontece com as fêmeas. Por força de terem um órgão chamado vulva, vagina, útero. Útero não é visível, vamos ficar com os visíveis, porque ela olha, hoje já se olha muito antes, né, através do ultrassom, a primeira coisa que olha é o que tem entre as pernas. E vocês imaginam que o que um indivíduo tem entre as pernas, em pleno século XXI, com todo o avanço científico que esse planeta teve, para o bem e para o mal. Em pleno século XXI, nós ainda usamos um órgão genital para definir o destino das pessoas, confirmando aquilo que Napoleão falou e Freud repetiu, ou seja, sexo é destino. E não é um destino simples, não, porque se você nasce com vagina, a sua vida, eu vou lhe dizer, é um inferno. Porque a você, além de ser atribuído todo o trabalho de cuidado, que é um trabalho não remunerado e é exercido basicamente pela mulher, além disso, você não tem os privilégios do homem. Outro dia eu vi um cartoon, tipo um meme desses que circulam nas redes, muito curioso. Era um homem com a barriga enorme, careca, bem esquisito, para não dizer horroroso, dizendo assim no espelho, como pode existir um homem bonito assim? Os homens, no projeto discursivo de homem, eles são basicamente bonitos, inteligentes, competentes, sabem mandar, sabem decidir, sabem fazer, entendem de todos os assuntos, mesmo não entendendo de nenhum, né? E as mulheres? As mulheres, no discurso feminino em vigor, são pessoas que são tolinhas, são pouco inteligentes, né? Matemática, por exemplo, elas jamais entenderiam, né? São pouco inteligentes e servem, quando muito, para limpar a casa e fazer as vontades do homem. Evidentemente, isso é um discurso. Tanto o enquadramento em si, como um processo jurídico, porque o enquadramento não é um processo médico. Foi isso que os estudos transgêneros e no livro, eu faço questão de dizer. Não é um enquadramento médico, é um enquadramento jurídico. Porque a natureza não sabe o que é homem, não sabe o que é mulher. Quem faz isso é a estrutura jurídica da sociedade. Quem define o que é um homem, quem define o que é uma mulher, é o nosso corpo jurídico. Portanto, não é matéria para a medicina tratar disso. E foi o que a medicina fez. Por quê? Todas as pessoas que transgridem, daí a palavra transgênero, transgressor de gênero, todas as pessoas que transgridem, vocês que estão no campo do direito sabem que se elas transgridem normas da sociedade, elas são passíveis de punição. E o transgênero é um indivíduo que é punido severamente por ferir uma das normas pilares da organização social, que é a fundação do homem e da mulher. Vocês veem que toda a estrutura do direito está centrada nessas duas figuras. Tudo, o direito de família, o direito civil, a divisão, por exemplo, né, no direito criminal, de quem vai para qual penitenciária, tudo está centrado na questão do gênero, que é uma questão, como nós vimos, totalmente falsa. Ninguém é obrigado, em tese, a se identificar com o mundo masculino, tendo nascido macho. O
muito menos com o mundo feminino tendo nascido fêmea. Intersexuado nem se fala. Ele não tem obrigação de se identificar com nenhum desses dois mundos ou se identificar com os dois, ou escolher em qual desses mundos ele quer ficar, já que ele tem os dois privilégios, né? Ou as duas condenações, melhor dizendo. Porque carregar isso pela vida é muito pesado, como aconteceu comigo. Eu nunca me identifiquei com o mundo masculino que me apresentaram. E uma criança conhece o mundo masculino através, basicamente, de brinquedos e roupas, né? O menino, ele é dado calça, é dado, né, as camisetas, ter. A menina é dado vestidinhos lindos, né? O menino ganha carrinho, ganha bola, e a menina ganha boneca. E o processo aqui é um processo psicológico extremamente complexo, chamado identificação. É uma das mais complexas dentro da psicanálise. A gente entender que a identificação não é como uma decisão ou como uma escolha, como até hoje se diz nesse país. Não, opção sexual, opção de gênero, não é opção. Porque a identificação faz com que a gente não enxergue nenhuma outra alternativa além daquela. Um exemplo comum que eu dou de identificação é você, no tempo que a gente podia sair de casa, passeando pela rua, esse comércio tão pujante que Londrina sempre teve, você passa no comércio e vê ali um vestido que te encanta. A gente entra na loja, né, e a vendedora fala, sinto muito, aquele ali acabou. Menina, é uma sensação de saco furado, como dizia no meu tempo, né? Esvazia, porque eu queria aquele vestido. Bom, mas ela não quer desistir de vender e fala assim, mas eu tenho outros. Quando ela fala assim, a gente tem vontade de dar para ela uma passagem para aquele lugar, né? Porque não nos interessa, eu gostei, foi daquele, eu queria aquele. A identificação explica, por exemplo, como uma criança nascida numa família só de torcedores do Flamengo, né, resolve torcer para o Fluminense. E ninguém tira ele de cabeça. Identificação é um dos processos, eu digo, psicológicos mais complexos que nós ainda não entendemos. E as pessoas confundem com escolha. Escolha, nós entramos na teoria dos jogos do von Neumann, em que ele diz que o que é escolha, né? É a eleição dentre as alternativas existentes daquela alternativa que nos dá mais resultados e menos custos, ou mais bônus e menos ônus. Vocês imaginem, então, que alguém em sã consciência vai eleger nessa vida ser uma pessoa transgênero. Porque só dá aborrecimento. É uma luta contínua para você dizer, mas não é isso que eu quero. E as pessoas dizerem, mas é isso que você tem que querer. Porque você não tem o passaporte para querer isso que você quer. No meu tempo, tinha, né, o auxílio luxuoso do diabo, que tinha um prestígio na época que era uma coisa. Hoje ele está em decadência, né? Mas a gente fala, mas por que eu não posso querer uma boneca? Porque você vai para o inferno. Esse inferno perseguiu a minha vida por muito tempo. Por muito tempo. Né? Eu não sei se eu tive a felicidade ou a infelicidade de nascer numa família de classe média baixa. Muito católica. Em Minas Gerais, na época que eu nasci, era um estado tipicamente católico, né, com todos aqueles requintes de Ouro Preto, procissões, Mariana, aquela coisa toda cheia de bispo, de padre, de irmã de caridade, aquela coisa maluca, né? Então, eu morria de medo disso, porque, né? E era uma família de classe média baixa, bem baixa. Meu pai
trabalhava numa lavanderia, ele tinha uma pequena lavanderia, então, quer dizer, aquele empresário de periferia que presta serviços, né? Mas eu tive sorte, porque se eu tivesse nascido mais abaixo na escala social, eu teria sido simplesmente expulsa de casa, como acontece até hoje nesse país, né? Aquela família, por ser, sei lá, cristã, reconheceu isso e me apoiou, porque a maior parte das famílias, quando notam que há um desvio desse tipo, e eles chamam de desvio, de transtorno, a medicina ainda chama essa porcaria até hoje de transtorno. E eu digo, eu não sou transtornada, não, eu não nasci no corpo errado, eu nasci na sociedade errada. Vocês que mudem as regras de vocês. E eu padeci muito ao longo da vida para poder entender isso, e eu não estou afim, né, de abrir mão disso em função das idiotias que vocês têm aí. Muda essa porcaria. Não, mas faz questão de dizer que são pessoas doentes, transtornadas. É claro que elas ficam muitas vezes transtornadas, porque sendo expulsas de casa, sendo abusadas, sendo tratadas pela sociedade como a quinta pessoa depois de ninguém. Porque se a travesti é agredida, se a travesti não consegue emprego, não é pelo que ela faz na cama, não. É porque ela transgride uma norma jurídica da maior importância dentro da sociedade. E por muitos anos, o que se falou é que a travesti era imoral. O que ela faz na cama ou deixa de fazer não é dar conta de ninguém, não. Isso é conversa de quem não tem o que fazer. Agora, é dar conta, sim, da sociedade uma estrutura jurídica, um fundamento jurídico que dê a ela, né, uma condição, porque ela não está fazendo nenhuma agressão à sociedade pelo simples fato de não se identificar com o gênero que a sociedade trouxe para ela. Há um discurso muito comum que diz assim, eu nasci assim. É bem mais complexo do que nascer assim, porque ninguém nasce mulher, como disse a Simone de Beauvoir, nem homem, aprende a ser. Mas a sensação que a gente tem é de que nasceu assim, porque as nossas escolhas nos orientam para uma escolha que nós somos proibidos de fazer. Em nome de quê? Em nome da manutenção de uma bela estrutura social. Porque se a pessoa se adequa ao enquadramento que recebe ao nascer, juridicamente ela se torna uma pessoa cisgênera, ou seja, aquela cujo sexo de nascimento concorda com o gênero que a sociedade deu para ela ao nascer. E não tem problema nenhum, vive, mas super bem. Ela nunca tem que parar dentro de um shopping center e se perguntar em qual banheiro que ela vai. Essas são privilégios típicos de pessoas cisgêneros. Ela nunca tem que se preocupar quando ela vai preencher uma ficha de emprego, né? E que vem lá, se ela não tem ainda alteração do registro civil, e isso ainda existe, ela só tem o nome social, o que nome que eu vou pôr? Porque, né, meu nome é Patrícia, mas o registro civil está lá, João. Como é que eu faço? Né? São coisas muito difíceis. Dramas como eu vivi, que você entra numa loja de departamento e não tem olhos para as roupas que eles oferecem para a minha categoria. E aí ainda vem a sociedade, porque não só a sociedade, como os próprios movimentos muito reacionários, muito retrógrados, que não entendem a condição transgênera como uma coisa fora do binômio homem e mulher. Então, o que eles querem patrocinar é que uma pessoa fêmea que não se identifica com a categoria de gênero mulher, que ela possa migrar para a categoria de gênero homem, 100%. Ora, no caso das mulheres é mais fácil, porque você pode fazer uma cirurgia, mas no caso dos homens não há cirurgia que atenda ainda, no caso dos homens trans, né? Então, é difícil. A aparência, por mais que a gente cuide, por mais que queira ser passável,
raramente ela vai ser 100%, né? Então, assim como há velhinhas simpáticas como eu, né, passáveis como vovó, há também homens de 2 metros de altura que calçam 44 e que têm 1 metro de ombro e que são pessoas transgêneras. E o que a gente faz com essas pessoas? Precisa ir longe, não. Acho que todos aqui devem ter conhecido aquela, os mais jovens não, mas a professora certamente, que foi um ícone na TV brasileira, né? O Jorge Lafon, conhecido como a Vera Verão, da Praça da Alegria. Era um homem de todo tamanho, né? Um homem de todo tamanho, esbelto, chique, mas se identificava como mulher, né? Ou também questões do tipo a Rogéria, que foi a travesti da família brasileira, mas que sempre se apresentou como Astolfo Barroso Pinto, e que teve os movimentos todos contra ela, porque disse que ela estava prestando um desserviço. Nessa linha veio eu. Por quê? Além de me identificar com o modelo feminino, ou seja, com a identidade de gênero mulher, eu sempre tive orientação sexual para mulheres. Como eu digo, homem para mim é uma coisa boa para a gente tomar pinga, comer pão de queijo, conversar, jogar conversa fora. Homem é ótimo para isso. Mas eu nunca pensei em ir para a cama com homem. Nunca me satisfez. Só que os movimentos queriam, já que você mudou, agora é feminino, você tem que gostar de homem, me poupa, né? Outra, eu sou casada há 43 anos, tenho 2 filhos, uma filha, tenho 5 netos hoje, 3 netos, 2 netas que nunca me conheceram de outra maneira. Os filhos ainda conheceram de outro jeito. A exigência deles é que eu passasse a chamar, né, vó para meus netos, né, marida para minha mulher, olha que coisa horrível. E deixasse de ser pai dos meus filhos. Não, agora você é pai. O que é isso? Ah, é uma contração de pai com mãe. Falei, isso é o próprio Frankenstein, né? Qual é o papel social? Então, eu enfrentei coisas muito graves. Não sei se a natureza quis que fosse assim para que eu pudesse escrever um livro e falar sobre isso e pesquisar a fundo, tal como o Freud fez, porque tinha um problema com a mãe, né? E criou a psicanálise. Então, meu caso foi mais ou menos por aí também, né? Numa outra escala, num outro tempo, mas a ideia foi essa. Porque isso me incomodou tremendamente. A pergunta, por que é que eu, por não me identificar com homem, eu não posso ser pai dos meus filhos? Eu recebi um treinamento belíssimo para ser pai. Foi do meu pai, o melhor homem que eu conheci na vida. O homem que me aceitou, me compreendeu, me acompanhou a vida inteira, sabe? E me sugeriu, inclusive, que eu não transicionasse, porque era muito para a cabeça dele. Mas eu tive treinamento. Minha mulher, minha companheira, é uma mãe maravilhosa, uma avó maravilhosa. Vou disputar espaço com ela. 43 anos que nós estamos juntos. Não, agora eu sou marida. Não, eu sou marido dela. Ah, mas você é mulher e quem te falou isso que pode? 47% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Que não é até legal, não é legal falar isso, mas elas fazem papel de pai e mãe, de marido e marida, né? E aí pode, porque se faz vista grossa para isso, já que os homens sumiram das famílias brasileiras. Sumiram, né? Parece que gato comeu. E as mulheres estão tocando sozinhas. Então, eu me julgo também no direito, porque eu não estou fazendo nenhuma transgressão jurídica, de ser uma mulher e ser pai, e ser avô, e ser marido da minha mulher, da minha companheira, que, por sinal, fizemos anteontem 43 anos de casado. Então, se você é uma pessoa cisgênera, você pode tudo. Especialmente se você for branco, homem,
cristão e cisgênero. Aí nada de braçada. Agora, se você for preto, transgênero, pobre e de periferia, bicho, se cuida, porque tu vai se ferrar. Aqui nós estamos tendo um cruzamento da questão transgênero com a questão racial, com a questão de classe, com a questão de religião, né? Esses cavaleiros do apocalipse que transformam a vida das pessoas num inferno, que são outros discursos, outras falas que estão aí em cima das quais nós temos que organizar a nossa pobre vida de indivíduos. De modo que, fechando, para que a gente possa, né, ouvir algumas perguntas, e eu quero dizer que transgênero não é uma identidade de gênero. Identidade de gênero oficial só tem duas, homem e mulher. Aí nós falamos das transidentidades, que são identidades transgressoras, transgressivas, porque elas não são reconhecidas em nenhum documento jurídico. Não há um só documento jurídico que reconheça, né, a pessoa, a identidade de travesti, ou de transexual, ou de crossdresser, ou de transformista, ou de drag queen, ou de homem trans, ou de não binário, como hoje está aparecendo. Não há. Pode pesquisar, vocês são advogados, não há referência a isso. Portanto, se não há referência, eles estão fora da norma jurídica. E se está fora da norma jurídica, eles estão transgredindo essa norma. E passíveis, portanto, de toda a cesta de maldades que a sociedade reserva para quem fere os seus dispositivos. Praticamente o que eu falei serve também para um outro item que quase sempre vem acoplado com a questão de gênero, embora ele não tenha nenhum vínculo original com isso, que é a questão da orientação sexual. Porque a sociedade só reconhece como orientação sexual correta, certa, a chamada heterossexualidade. Então, a homossexualidade, a bissexualidade, a assexualidade, que a pessoa não está nem aí para sexo, ou a pansexualidade, que a pessoa faz sexo até com uma garrafa de Coca-Cola, nada disso vai ser reconhecido. São também, né, identidades sexuais ainda transgressoras, embora a Organização Mundial de Saúde já tenha livrado a cara de todos os homossexuais, lésbicas e outras categorias, há muito tempo deixou de ser uma condição patológica, continua a ser combatida pela sociedade como se fosse, não é? Vocês veem a quantidade de templos religiosos que oferecem cura gay, cura para lésbica e cura para pessoas transgêneras, para travestis, né, para transexuais, porque, na opinião deles, além de doentes, eles são pecadores. Aliás, essas, eu vou fechar com isso, são as 3 formas que a sociedade usa para punir infratores. Primeiro, é judicializar a questão, criminalizando. É bom lembrar que, em pleno século XXI, em mais de 170 países, né, tanto a questão de identidade de gênero quanto a questão de orientação sexual, né, é considerada transgressão de normas rígidas que figuram em lei, né? Então, não é pouca batatinha, não. É um problemão. Então, a primeira forma é essa. Está fora da lei, está fora da norma, judicializa, criminaliza, né? É um delinquente. A segunda forma é patologizar, é doença. Porque se ele fosse normal, ele não era assim, né? Essa pessoa é doente. E olha, está cheio de hospitais que pegam crianças, por exemplo, e tentam tratar as crianças. Mas não é a criança que estão tratando, não. É a família, porque é muito difícil para a família, é muito difícil para a escola acolher pessoas que não se enquadram no binômio homem e mulher, né? E pior, eles pegam criança de 5 ou 6 anos e classificam como homossexuais.
Gente, essa orientação sexual só vai desabrochar lá pela segunda infância, final da segunda infância, a adolescência, né? Então, não pode agora. Não existe isso que vocês estão falando. Então, a segunda forma é patologizar. E a terceira é a pior de todas, né? Porque é tornar o ato um pecado. E aí, então, é direto do Criador. Foi ele que baixou o decreto, que não pode. Aí, eu pego as estribeiras, porque eu sou uma mera mortal, que estou aqui pelejando para levar minha vida, né? Eu vou ter que me haver com o Criador depois de morrer. Então, eu acho que essa é a base da nossa conversa, né? Resumindo, a transgeneridade é, antes de mais nada, uma condição sócio-jurídica de inadequação às normas de enquadramento de gênero, assim como a cisgeneridade, que é o oposto dela, é uma condição jurídica de pleno enquadramento, de pleno direito. No momento em que o Supremo Tribunal Federal remove da transgeneridade essa marca de transgressão da ordem jurídica institucional, ela deixa de ser na primeira categoria, não é mais criminalizada. Hoje, com uma simples ida ao cartório, a pessoa altera o nome e o sexo. Acontece que isso é no campo das leis, no campo jurídico. Mas, como dizia Durkheim, que foi o fundador da sociologia, a norma cultural, a norma social, a norma religiosa tem muito mais peso do que a lei. Né? Você vê que a Lei Maria da Penha, ainda hoje, ela é um fracasso. Porque se leis resolvessem a questão da norma, que diz que o homem pode bater em mulher, aliás, até deve em algumas localidades, então a lei resolveria, mas não resolve. Existe a lei, mas a norma não alterou. A norma de conduta continua sendo essa. Né? Então, resumidamente, é isso. A questão transgênera como uma questão sócio-jurídica da maior importância e que envolve estudos muito mais apurados do que simplesmente ver a travesti na esquina como um objeto sexual que está ali. Se ela está ali, é para ganhar a vida, porque ela normalmente não é aceita em nenhum outro emprego, né? Excetuando, quem sabe, ser cabeleireira ou artista, mas a maioria não consegue colocação. Meu testemunho final é esse. Eu fui consultora por 30 anos, trabalhando para grandes empresas públicas, privadas, instituições do país e do exterior. Quando eu transicionei, eu perdi todos os clientes. Então, eu acho que já disse tudo. Né? E a Luísa, lá do Magazine Luiza, essa semana, né, baixou aí uma instrução de serviço interna lá, abrindo concurso para trainees apenas para pessoas pretas. E os brancos deram, né? E aí, quando você fala a mesma coisa, a universidade não pode reservar umas 2 ou 3 vagas para travestis, para transexuais, ou o povo que é cisgênero enlouquece. Mas, realmente, a sociedade corta os direitos dessas pessoas, seja pela raça, seja pelo gênero, seja pela orientação sexual, seja por religião. Né? As religiões de matriz africana hoje no Brasil não estão valendo nada, as pessoas são colocadas sob suspeita, né? E pior ainda, no quesito classe socioeconômica. Era isso que eu queria apresentar como base para uma discussão. Sei que grande parte do que eu falei vocês já estudam e trabalham, a ideia foi resumir isso, né? E trazer essa contribuição a esse belo projeto de vocês. Eu espero que ele seja muito bem sucedido sempre, porque esse é um problema.
um dos que nós temos na sociedade. Muito obrigado. Letícia, muito obrigado. É sempre muito bom ouvir, presenciar um discurso tão poderoso, uma fala tão esclarecedora, principalmente no momento que a gente está vivendo, onde discursos conservadores estão tomando cada vez mais conta das principais pautas de discussões. É muito pertinente ter essas informações que faz a gente entender, se identificar e enxergar muito além. Isso amplia muito as nossas perspectivas, isso esclarece muita coisa. A partir do momento que a gente entende como algo funciona, a gente tende a criar empatia, principalmente a pensar 2 vezes antes de tomar qualquer posicionamento equivocado, né? Isso exerce uma função muito humana, muito civil. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de poder ouvi-la sobre os seus estudos, sobre a sua vivência. É muito engrandecedor. Eu selecionei algumas perguntas das pessoas que nos acompanham e eu gostaria de fazê-las. Eu vou começar pela pergunta do Santos 54321, que fala o seguinte: Letícia, qual a sua opinião sobre movimentos feministas radicais que possuem discursos transfóbicos? Por que, na sua opinião, há resistência e preconceito em parte do movimento feminista contra mulheres trans? Bom, a minha resposta é que, da mesma forma que existem movimentos feministas radicais, também existem movimentos trans radicais. O chamado Radfem, que é o radicalismo feminista, surgiu na segunda onda, né? E foi um movimento bastante sólido. Havia professores universitários, eu não vou citar aqui, mas há muitos trabalhos importantes que surgiram nessa época, um deles, né, que se chama o Império do Transsexual, alguma coisa assim, que foi um livro terrível na época, mas a autora estudou profundamente o assunto e mereceu uma resposta à altura também do meio trans. Né? Então, esses embates de alto nível, eles fazem sentido, porque a pessoa apresenta uma posição com fundamento científico, com opiniões sérias, abalizadas, e o outro lado faz a mesma coisa. Agora, existe um chamado Radfem aqui no Brasil, que ouviu o galo cantar e não tem a menor ideia nem que seja galo, acha que foi um gato, né, que cantou, feito um galo. Não faz a menor ideia do que está falando, então lança apenas preconceito, assim como o outro lado também. Eu já ouvi coisas horríveis, que as mulheres deviam se abster de falar que tem útero para não deixar mal as pessoas trans. Isso é um absurdo, né, Lucas? Não faz sentido uma coisa dessa, porque corporifica uma condição que nós vimos, é uma condição sociojurídica só, ela não tem nenhum vínculo biológico, né? Então, o outro lado reage. Então, quer dizer, existe muita bobagem de um lado e do outro, sabe? E é como você disse, é muito esclarecedor quando a gente pode, né, entrar em campo e mostrar isso. Uma das características mais sérias que eu combato nos movimentos, por eles serem reacionários, é exatamente esse, sabe? Eles são sexistas. Mais do que isso, eles querem corporificar o gênero. Você não imagina o drama que é para uma mulher transgênera que resolve ser a mulher perfeita. Ela acaba se deformando em nome de ser a perfeição, porque ela entende a condição dela como uma condição física, e não, antes de mais nada, como uma condição emocional que foi inspirada no modelo que a sociedade oferece. Mulher, ela não entende isso. E os movimentos não fazem nada para apoiar isso. Pelo contrário, há movimentos
em que na primeira reunião que a pessoa vai, recebe uma listinha de coisas que tem que fazer para ser mulher ou homem. É nesse nível, sabe? Aí pega um sistema de saúde, o SUS, infelizmente foi minado por isso também, porque dá conselhos horríveis às pessoas, em termos de mudança de gênero. O transgênero não tem como mudar. Do ponto de vista físico, nós ainda não temos uma ciência que nos permita, né, como machos, reproduzir. Pode ser que para frente venha alguma coisa parecida, mas não tem. Então, não existe mudança de sexo, existe mudança de gênero. Sendo que o próprio sexo, como ele é conversado dentro da sociedade, ele é um discurso, tal como o STF reconheceu. É um discurso como o outro. Então, podemos mudar, porque não é um dote da natureza. Então, essas questões são substituídas por picuinhas, por uma visão muito estereotipada da coisa, tanto do lado das radifem quanto do lado dos movimentos. Eu nunca perdi tempo em responder essas pessoas. Se fosse alguém que viesse da academia, fizesse uma proposição sólida, bem fundamentada, eu tinha, né, por obrigação de conversar com ela. Mas é gente, né, naquela situação que o outro vira para ele, fulano, mas esse site aí é furado, aí é de fake news. Ele fala, como pode ser de fake news se ele pensa exatamente como eu? Né? Então, quer dizer, uma era em que a opinião da pessoa passa a ser fundamento científico. E boa parte dessas brigas, eu disse, excetuando a discussão acadêmica que tem fundamento e que merece ser respeitada. Tirando isso, é conversa fiada, não vale a pena perder tempo, nem com um lado, nem com o outro. A gente sempre deve aplaudir a pluralidade de discursos, mas o radicalismo ele sempre encontra uma forma de se estabelecer de todas as esferas, né? E é nessa onda de fake news ainda que o Brasil, acho que não acomete só o Brasil, mas acomete acho que o mundo inteiro, esses discursos ganharam mais intensidade e mais força, né? Com certeza. Bom, dando continuidade nas perguntas, a Maria Helena, uma das integrantes do nosso grupo, perguntou o seguinte: Letícia, você entende que os intersexuais que não se adequam no modelo binário entram no conceito de transgeneridade? Entendo. É esse o conceito internacionalmente aceito. E é exatamente por causa disso que eu acho que distinguir mais uma letra ali não é conveniente. Então, elas já são postuladas em todos os documentos que você possa ler, fazer uma análise do que tem sido escrito, do estado da arte, da coisa. Não é opinião de internet, não. Vai num centro acadêmico respeitável, onde a coisa está sendo estudada e verifica. Então, nós classificamos os intersexuados dentro do grupo dos transgêneros, porque eles são, por um aspecto aqui sim corporal, eles são marginalizados, porque eles não recebem condição de ser enquadrados no momento em que nascem. Juridicamente, eles ficam num limbo. E os médicos se livravam do problema ou cortando ou costurando, antes deles ingressarem na luta. Então, eu não vejo muito sentido em ficar abrindo, sabe? Abrindo mais. Igual tem, por exemplo, hoje você encontra, né, LGBT, aí expõe LGBTT, que é travesti, transexual e transgênero, que é como você falar assim, né, repolho, couve e hortaliças. Porque a categoria passa a ser uma dos itens. Ou você fala transgêneros, ou você fala as transidentidades, travesti, transexual, drag queen, crossdresser, não binário. Aí faz sentido. Essas são categorias transgêneros. Assim como homem e mulher são as duas únicas categorias cisgêneros.
não tem mais nenhuma, né? Então, para mim, está enquadrado. E você tem uma coisa pior, que tem o que de queer. A teoria queer, ela surgiu para acabar com as identidades. Em essência, o queer defende o fim das identidades. Era um xingamento nos Estados Unidos que o meio acadêmico se apropriou como uma forma de combater o identitarismo. Então, os movimentos identitários, de um modo geral, tinham horror do queer, porque queria acabar com a minha identidade. Tipo, tinha horror de mim, porque transgênero vai acabar com a identidade travesti. Uma coisa desse nível, sabe? Queer jamais vai ser identidade, porque é exatamente o que o queer combate. Ele acha inútil as identidades. Então, você pega, né, uma teoria que defende o fim das identidades, inclui ali como se fosse, né, uma identidade. Tá bom que identidade de gênero é aquela que você quiser. Eu cito muito, né, o Japão, que tem coisas belíssimas, e inventou o cosplay. Aqueles meninos que lá em Tóquio se vestem do que querem e saem pelos parques, tá? Eu conheço Tóquio, então saem pelos parques vestidos das formas mais esdrúxulas, né? O menino de menina, a menina de coelho, enfim. Aquilo ali são expressões de identidades que eles estão usando. E se o gênero não fosse essa droga que é, porque é um mecanismo de hierarquização, de criação de privilégios, de vantagens e desvantagens entre os seres humanos. Se ele não fosse isso, ele seria uma deliciosa brincadeira. Às vezes a pessoa fala assim, como que você combate gênero se você vive como mulher? Minha resposta na ponta da língua é porque eu tenho imaginação, né? Eu quase que digo, eu sou igual aqueles meninos do cosplay lá no Japão. Então, é imaginação. Gênero é imaginação. O que se combate em gênero é ele transformar os seres humanos, né, em discursos normatizados que servem apenas para estabelecer desigualdades e hierarquias terríveis. Então, é isso que o feminismo está falando há muito tempo. Agora, você quer ser homem, mulher, cachorro, macaco, não binário, isso é problema seu. Mesmo porque a identidade de gênero é você que dá. Mas a sociedade não reconhece isso, né? Então, minha opinião é essa. Beleza. A Vanessa, também integrante do projeto, perguntou o seguinte: como é para você conseguir ultrapassar a expectativa de vida de uma pessoa trans e, ao mesmo tempo, ver que muitas das que conheceu ou que viu não chegou aos 30? É outro problema muito complexo, Lucas, que ainda não tivemos a coragem suficiente, aliás, é um campo belíssimo para vocês, na área do direito, explorar. Porque essas mortes não resultam de fatos simples. Elas resultam de fatos juridicamente muito complexos. Por quê? Pelo fato, né, de uma travesti de rua estar morando na rua, ela se torna objeto de todo tipo de agressão. O primeiro deles se chama o cafetão, que é o cara que pega o dinheiro dela ali. E tem a cafetina, que é que aluga o quarto para ela e que pega parte do dinheiro também. E são problemas complexos. Quer dizer, juridicamente, cafetão e cafetina são figuras transgressoras. Não se admite isso, não. Eu não conheço o Código Civil, mas parece que é um tipo de aliciamento das pessoas que não é permitido em lei, mas é praticado, tá? Quando elas não pagam, por exemplo, elas sofrem uma repressão enorme por parte desses grupos que mantêm, inclusive, pessoas especializadas lá para poder cobrar, para poder, né? A outra questão é a droga, porque estando na rua, a droga existe. Então, hoje existe um grande número de pessoas trans que estão, né, em situação prisional
porque foram ajudar namorados, ajudar pessoas em que elas confiaram. Elas mesmas, às vezes, nem são usuárias, mas estão na rua, está ali disponível. Então, o que passa pode acontecer. Então, é outra questão, né? Como que essas mulheres são abordadas na rua pelo vício, pelo cafetão e pela própria polícia, que você sabe muito bem, do ponto de vista legal, não pode fazer não, mas vai lá e faz. Ah, não, agora você pode pôr, né, a identidade de gênero no BO. Quem que põe? Nenhum deles põe, porque eles não têm treinamento para isso. A única coisa que policial sabe dizer no Brasil é ter expresso vagabundo. Né? Essa é a expressão que eles têm, genérica. Então, é um problema muito mais complexo do que morrer cedo. Isso ficou mais ou menos marcado como se fosse, né, um ícone. Mas eu digo que é muito mais complicado, porque como é que se resolve isso? Para se resolver isso é preciso, né, de alguma forma ver o que fazer com essa prostituição. Regulamentar, se fala em regulamentar a profissão no Brasil, dá um ouriço aí na religiosidade evangélica, que é uma coisa horrorosa, né? O povo ouriça por completo. Mas seria uma forma jurídica? Que outra forma jurídica? A repressão, a cafetinagem, por exemplo, né? Que outra forma jurídica com relação ao tráfico? Eu sei que as providências aqui, para não se tornarem providências policiais, elas têm que ser, de alguma forma, jurídica, incorporadas como políticas públicas. Né? Agora, nós precisamos de ter coragem de olhar que elas estão morrendo, não é simplesmente porque foram assassinadas, não. Existe, sim, muita maldade, né? Como aquela menina lá no Ceará que foi espancada até a morte. Existe esse tipo de maldade, que é o machismo, né, e sua prática sexista garantindo o patriarcado. Isso existe, é concreto. Mas eu quero ver o problema como um todo, e não como esse aqui, porque, né, a relação da travesti com o cliente, por exemplo, é outra coisa extremamente complexa, porque muitas das mortes vêm daí, sabe? São homens que não querem se revelar, né? Não pagam, aí elas querem, vou revelar agora, vou falar com sua família, e aí a coisa pega. Enfim, eu não tenho elementos para te dizer que morre cedo ou morre tarde. Conheço, por exemplo, um dos ícones travestis do nosso estado aqui do Paraná, é a Laísa Minelli, fundadora do Grupo Esperança, que hoje nem se monta mais, mas é sempre respeitada como a Laísa, que passou quase 20 anos nas pistas e sobreviveu. E tem histórias magníficas para contar. Sugiro até que vocês, dentro do projeto, um dia desse, a convidem, porque é uma pessoa que tem histórias fantásticas. Né? O que eu estudei nos livros, ela aprendeu nas ruas. E pode falar bastante disso, que ela é uma pessoa com quem eu converso demais, é minha amiga particular. Anotaremos a sugestão. Faz sim, fala que foi eu que falei. Pode deixar. É uma grande figura. É uma grande figura. É muito interessante que quando a gente olha para a violência, a gente percebe que ela assume vários graus, né? Da mesma forma como tem a violência explícita, também tem a violência velada. E muitas vezes a violência acontece justamente quando a gente não chama a pessoa da forma como nós deveríamos, com o pronome certo. Da mesma forma como existe o racismo estrutural, o machismo estrutural, também poderíamos falar de uma transfobia estrutural, de uma LGBTQ-fobia estrutural. A senhora acredita nisso? Para a gente falar que é estrutural, com essas características que você traz, eu acho que a gente estaria elevando a transfobia a um status muito alto em relação ao racismo e ao machismo. Porque para o povão não existe travesti, não existe transexual, ele nunca ouviu falar
de transgênero como uma condição jurídica, nada disso. Existe um viado. É viado e sapatão. Né? Então, o travesti para eles é um viado mais afetado que se veste mulher. Então, aqui, aliás, a transfobia se confunde muito com a homofobia. Né? Se confunde extremamente, ou com a lesbofobia nos ataques que os homens trans sofrem, e não são poucos. Né? Mas eu estou falando assim em termos quase de uma pesquisadora mesmo, acadêmica, porque nós vamos elevar isso à condição do racismo, que é o maior problema estrutural desse país, né? Ou do machismo, que é outro quase que mesmo equivalente, e que alimenta, inclusive, o racismo. Né? É um problema grande. Agora, chamar de transfobia estrutural, eu diria que é muito mais, né, uma abordagem com relação à questão de orientação sexual, sim. Estaria mais próximo para mim da tal heterossexualidade compulsória. Né? Esse conceito de heterossexualidade compulsória que leva o cara a identificar a travesti como viado, como, né, homossexual, e por isso ser passível de uma punição por parte da sociedade, sabe? Então, aqui conta muito mais para mim essa heterossexualidade compulsória, né? Essa cisnormatividade, do que propriamente o estrutural aí, do racismo, que está no nosso DNA, né? Está no nosso DNA. País feito nas costas de escravos. Beleza. Dando prosseguimento nas perguntas, o Carlos Gonçalves pergunta: o que você acha de um trans que nasceu homem, tem toda a estrutura física de um homem, musculatura e tal, mas se sente mulher e quer jogar no time feminino olímpico? Só uma correção, ele não nasceu homem, ele nasceu macho, para usar a terminologia correta, né? Então, ele nasceu macho e não se identifica como homem, se identifica como mulher. E a última parte é que ele quer ser o campeão olímpico, como que é? Não entendi. Quer jogar no time feminino olímpico. Sim, qual o problema disso? O único problema aqui é que os esportes são uma das áreas mais binaristas que existem no mundo. Né? É tudo separado. E não é só binarista, não, é altamente racista. E quase que eles deviam fazer campeonato para preto, campeonato para branco, campeonato para amarelos, campeonato para indústria, porque é um absurdo. E dizem que, né, que o esporte é lá com aquele símbolo de união, é mentira. É mentira. Por quê? Veja no caso que aqui no Brasil está muito em voga, né, as jogadoras de vôlei que são pessoas trans. Quando você começa a fazer uso de hormônios, e ali no caso delas, elas estão usando, elas podem provar isso, existe um efeito imediato no organismo. Eu sei disso porque eu usei e uso, eu tenho que continuar a usar. Então, primeiro efeito, você perde a testosterona. Se não perde, você é obrigado a tomar um elemento, né, químico que vai reduzir essa testosterona no organismo, porque senão não vai acontecer as mudanças físicas que você espera ver acontecer. E isso enfraquece tremendamente, os tecidos se tornam muito mais femininos, sabe? Agora, se nós quiséssemos deixar isso de lado e olhar só a textura física de um e de outro, eu tenho outra história para te contar. As fábricas de calçado no Brasil, até uns 10 anos atrás, os calçados para mulheres só iam até o número 38. Hoje estão indo até o número 42, 43. O que aconteceu? As meninas nasceram com o pé maior? Não. É porque desde cedo elas foram já
submetidas a outro tipo de exercício físico, porque elas não podiam jogar nada, elas não podiam jogar futebol, elas ficavam lá fazendo aqueles arquinhos lá no meu tempo, né, um arco, mas não sei o que, por sinal morria de inveja, né, delas estarem fazendo aquilo e eu ter que aguentar aqueles babá lá no futebol. Mas sabe, então, como mudou a forma de tratamento, as escolas já incluem as meninas no futebol, no vôlei, no basquete, o que está acontecendo com o pé? Está crescendo. Então, até do ponto de vista anatômico, né, a natureza dá outro tipo de resposta. Como, historicamente, as mulheres de textura mais forte foram alijadas do processo, foram mortas pelos homens, os homens fracos e as mulheres fortes. Então, houve uma seleção nada natural aqui, que homem não pode ser fraco e mulher não pode ser forte. Então, ao longo do tempo, isso foi acontecendo, né? Porque, se você olhar do ponto de vista tanto anatômico quanto fisiológico, tirando certas características hormonais que são próprias do macho e próprias da fêmea, você vai encontrar muito mais igualdades do que diferenças. Então, essa bobagem de que tem um cérebro masculino e cérebro feminino. Cara, já fizeram centenas de estudos mostrando que não, que o cérebro é o mesmo. O cérebro é o mesmo, a textura dos órgãos é basicamente a mesma. O estrogênio ajuda. Pode ajudar, mas também você não tem nenhuma pesquisa conclusiva. A testosterona torna o cara mais agressivo. Mentira. Ou torna ele potencialmente um garanhão. Quantos casos eu já tive na clínica de pessoas, né, que têm um nível de testosterona altíssimo, mas não conseguem ter ereção? Então, são processos bem mais complexos no ser humano do que reduzir isso, né? Não, porque até do ponto de vista anatômico, fisiológico. Não, o que está em jogo aqui, basicamente, é o preconceito. É a discriminação, é a marginalização daquelas pessoas. É isso que está em jogo. Uma outra pergunta é a seguinte: qual a sua opinião sobre pessoas cis interpretando papéis trans no cinema? Também da Vanessa, integrante do projeto. Eu sou plenamente favorável, desde que se permita pessoas trans interpretarem pessoas cis. Porque isso não acontece. É a mesma coisa, né, de um indivíduo homossexual interpretando um galã garanhão. Isso não acontece. Agora, o garanhão pode interpretar o homossexual? É uma questão de justiça aqui, de senso, né? Quer dizer, no dia que for... Porque o argumento que eles usam muito, Lucas, é esse, que a arte não tem sexo, não tem gênero, né? O artista faz qualquer papel. Mas se ele for transgênero, não faz, não. Eles não convidam uma travesti para fazer papel de mãe ou de vó. O dia que me convidar para fazer vovó na televisão, vou achar maravilhoso. Aí eu vou. Né? E nem artista eu sou. Escapei dessa. Mas porque não há a contrapartida. Então, não se trata de reserva de mercado, se trata de aplicação de um mínimo de sensatez, que, aliás, os artistas de Hollywood, que até no Brasil, estão usando. Espera aí, o papel é de trans, então vamos procurar alguma trans. E olha que nós tivemos novelas recentes no Brasil com artistas trans da melhor qualidade, interpretando trans, porque dificilmente elas vão ser convidadas para ser mocinha da novela das 6. Né? Então vamos ser... É muito parecido com essa coisa aí do Magazine Luiza de abrir concursos só para trainees negros. Né? Então, o indivíduo cis, não, eu posso representar assim, mas quando se trata do outro, não pode. Né? Então, eu acho que alguma justiça aqui poderia ser implementada.
deixando os papéis trans, as pessoas trans, não custa nada, né? Tão pouquinho também. Como foi o seu processo de aceitação antes e depois a transição? E qual foi a sua maior dificuldade? Uma outra pergunta do nosso projeto. É uma ótima pergunta, porque a maior dificuldade que eu tive foi me aceitar como uma pessoa transgênero. Entendi. Olha, eu sou psicanalista, eu faço psicanálise há mais de 20 anos para poder atender, né? Eu continuo tendo supervisão. E foi uma luta que me levou para a UTI. Foi na UTI que eu decidi o que eu ia fazer da minha vida, porque eu saía dali e ia viver, ou eu morria de uma vez. Já que está aqui, morre em terra e esquece dessa alma penada, né? Então, a maior dificuldade é a aceitação, porque existe introjetado dentro de nós uma repulsa muito grande à figura de pessoas transgêneras. Isso acontece também com pessoas homossexuais, com pessoas lésbicas, né? Porque há essa repulsa. Isso é colocado na cabeça das pessoas desde que a gente nasceu. Que é pecado, é feio, que é vergonha para a família, né? Então, vencer essa repulsa para mim foi a etapa mais difícil. E a outra que ele perguntou foi o quê? Antes e depois? Era o quê? Antes e durante a transição, e qual foi a sua maior dificuldade? Bom, a maior dificuldade antes foi essa aceitação. Porque no momento em que eu entendi e me aceitei como tal, porque é muito fácil aceitar o outro, né? Ah, olha, fulano mas olhar para você e falar, porra, e eu sou? O que é isso? Né? Pensar numa pessoa, olha só, consultor, né? Eu estava entre os 5 melhores na minha área nesse país, não é qualquer merda, não. Quer dizer, coisa, né? Família constituída, com pós-graduação, uma graduação ótima, respeitabilidade do mercado. De repente, quem que é essa figura? Ah, travesti. Cara, aí não era o problema do outro dizer, não, era o problema de eu dizer para mim, sabe? Que é hoje uma coisa que eu digo, pô, mas é só isso que eu sou, mais nada, né? Mas até chegar aí é difícil. Esse foi o problema antes. Durante foi readequar toda a minha vida pessoal para que eu pudesse atender a família. Família, para mim, é um troço essencial, né? Não a família patriarcal, mas esse núcleo de pessoas que se gostam, que se respeitam. E se não fosse a minha companheira, os meus filhos, eu não tinha sobrevivido, não. Porque eles foram simplesmente geniais comigo. Foram e continuam sendo. Né? Foram e continuam sendo. A maneira como tratam. Então foi difícil para mim entender que eles queriam continuar a ter o pai. Sabe? O grande medo deles não era eu transicionar, não. Era perder o pai. Porque o pai representava uma coisa importante para eles. Né? Ou da minha companheira perder o marido. Porque com o tempo ela está pouco importando como é que eu estou. Né? Por que, Letícia, como foi essa escolha? Apareceu aqui. Ah, foi você, Márcia, que perguntou, não entendi. A escolha... Ah, tá. Já eu falo. Então, durante foi esse, me adaptar, me recolocar, manter os papéis que eu tinha dentro da família, né, tranquilizar as pessoas que o meu problema era de identidade de gênero e não de construção da família, de vivência dos papéis, de organização da família. Então, quando eu vi que eles compreenderam isso, essa transição aconteceu de uma maneira tranquila, né? Inclusive por parte da minha companheira, que grande parte foi quem me ensinou como é que é ser mulher e continua ensinando. Hoje mesmo ela falou, para de ser machão.
porque machismo é estrutural, está dentro da gente, né? Aí eu viro para ela, pois é, na hora que você for machista também eu vou falar. E depois, o depois foi me haver financeiramente, porque eu perdi todos os meus clientes. Você imagina o que é ter uma carteira que estava cheia de janeiro a dezembro, uma conta bancária que estava cheia de zeros. Da conta só ficaram os zeros, né? Então, quem sustentou a casa foi minha companheira, que foi outra coisa dificílima de eu aceitar. Eu que achava que era a pessoa mais aberta do machista, eu nem pensar. Quando você vê que aquela função que você exerceu a vida inteira, por consenso entre os dois, né? Porque ela resolveu parar de trabalhar para cuidar das crianças, a gente não teve empregado, era ela que fazia e eu viajava. Então, naquela hora, eu fiquei doida. Falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Eu sempre fui a provedora e agora é ela que está sustentando. Ela virava para mim, mas o que foi? Você a vida inteira trabalhou e sustentou, agora qual que é o problema comigo? É porque você é mulher. Aí ali você é o quê? Pô, Lucas, é muito complicado, sabe? Foi muito complicada a questão da grana. Até eu me estabelecer de novo, né, na clínica, que foi onde eu fui parar, foi na clínica. Então, até estabelecer, até ter nesse intervalo eu consegui aposentar com um salário mínimo, que já me deixou feliz. Aí na clínica eu comecei a ganhar e hoje eu ganho, não é nem sombra do que eu ganhava, mas eu tenho meus ganhos, eu fico satisfeita com isso, sabe? Porque eu consegui reconstruir tudo. Mas é uma mágoa que eu tenho disso ter sido me tirado, porque eu era competente no que eu fazia, eu gerava resultados, né? Eu fazia serviços bons para as pessoas. Por que eu fui proibida de fazer? Que é uma forma de punição, né? É como se eles estivessem utilizando aí uma lei implícita, que no caso é uma norma, né? Transicionou, não pode mais. Então são essas. A Márcia me perguntou por que o nome. Letícia vem do latim, alegria. Eu fui coroinha, que era uma das coisas boas da minha infância e adolescência, porque eu era coroinha de bispo caçado pela Igreja Católica e caçado pela Revolução também. Eu era coroinha de bispo, então podia usar aquela roupa vermelha e uma sobrepeliz branca. Ai, é que eu amava aquilo, sabe? Era Deus no céu e aquilo na terra para mim. Até hoje eu adoro. A Angela fala, para que você comprou essa porcaria dessas roupas parecendo baiana? Sabe aquelas roupas? Porque me lembra a infância lá, né? Então eu tinha que responder a missa em latim, Márcia. E era assim, ad delco iletificat juventude mea. Um dia eu resolvi, por minha conta, traduzir o que eu falava, o que eu tinha decorado. Né? E isso mais tarde, muito depois, já estava falando em português a missa. Aí eu fui traduzir e descobri que letífica tem um verbo, alegrar, e que Letícia era alegria em latim. Mas eu fiquei muito feliz. Depois eu assisti um filme que mexeu muito comigo, com Alain Delon, que chamava Os Aventureiros, e tinha uma figura que era Letícia, e ele cantava uma música que eu amo essa música de paixão até hoje, que chama Letícia. Quando eu transicionei, não tinha outro nome, era Letícia, que é o nome que eu amo. E Lance, que é em germânico, bem primitivo, é lutadora, né? É guerreira. Então, uma alegria guerreira. Letícia, e por fim nós temos mais uma pergunta da Serena Pacheco. Ela fala assim, Letícia, como se dirigir a uma pessoa que não respeita a minha identidade como mulher trans,
sem descer do salto. E muito obrigado por sua palestra tão esclarecedora. Pois é, isso é uma coisa que eu distingo da seguinte forma. Aconteceu essa semana aqui, em Curitiba, onde eu sou candidato a prefeita pelo PSOL. Acho que alguns de vocês devem saber disso. Então, a imprensa local, para essa amiga que está fazendo a pergunta, a imprensa local, determinada área de extrema-direita que existe na imprensa paranaense, vocês devem conhecer bem, me tratou da forma masculina, usando o nome antigo que eu tinha antes da mudança do registro civil, né? E não só isso, eles foram mais longe, porque aqui no pleito tem 16 candidatos. E uma chapa, 2 chapas compostas por mulheres. A minha chapa, que estou eu e Giana, que é uma advogada, amiga minha, super amiga, né? E uma outra chapa, que é um partido de direita, eu não vou falar, que são 2 mulheres. No dia em que essa outra chapa foi homologada, o jornal publicou assim, e é a única chapa totalmente feminina. O totalmente fudeu com tudo ali, né? Já deu para entender o que estava no totalmente. A minha e de Giana não era. Tinha Giana, que era mulher, e tinha eu, que era uma impostora. E isso gerou, né, uma manifestação por parte do partido, por parte de várias entidades daqui, né? Tanto um caso quanto o outro. Olha, nesse caso, então, existe má fé, existe uma deliberada forma de agredir o outro utilizando uma característica, um atributo que ele tem, que é gênero. Tá, agora eu vou te contar a minha comadre, que eu conheço há 25 anos, desde que eu cheguei em Curitiba, que é uma das pessoas que eu mais amo, tá? Ela me chama com masculino até hoje. Você acha que eu vou convocar um manifesto dos partidos para que ela aprenda a me chamar de Letícia? Estou falando, essa daí é amiga mesmo. É amiga mesmo. É para tudo. Ela e o marido dela são meus compadres. Aquele antigo compadrismo que existia no Brasil. É bem aquele modelo. Então, a amiga que perguntou, a gente tem que saber quem é que está fazendo isso com a gente. Porque às vezes é de sacanagem. Se for de sacanagem, não pensa 2 vezes. Desce do salto e roda a baiana. Sabe? Agora, se forem pessoas que estão próximas de nós, que confunde, porque viu de outro jeito, conheceu de outra maneira, que são pessoas, poxa, que estão ali para me proteger, para me defender, que jamais questionaria a minha identidade de gênero, né? Mas como ela me diz, pô, eu olho para você e não vejo outra coisa, mesmo porque minha cara não mudou. Um dos grandes problemas que eu tive foi esse, que eu nasci com cara de mulher ainda por cima, né? Sem pomo de Adão, sem pelo, umas porcarias que a natureza fez comigo. Ela fala, eu olho para você e vejo quem? Eu vejo o Geraldo. Eu falei, mas nem precisa me explicar. Então, o que acontece muitas vezes é que a gente mistura as 2 coisas. Aqueles deliberadamente estão usando da nossa condição para nos ofender, para ofender uma estrutura, para ofender um processo, para ofender uma instituição. Aí é para descer a lenha mesmo, não perdoar. Aí o processo é jurídico. Agora, pessoas pelas quais a gente tem afeto, que tem dificuldade, que não conseguiu, que ainda está num processo de aceitação. Eu acho que muitas vezes tem pessoas trans que são intransigentes com essas pessoas, sabe? Com mãe, com pai, com tia, com vó,
avó, então, né, velha, com avô, é só dar um tempo. Ou simplesmente ver que eles não estão te sacaneando. Porque se tiver também, você toma outra providência. Mas, no meu caso, eu gosto de olhar dessa maneira, sabe? Letícia, eu queria muito agradecer por todos esses esclarecimentos. Foi uma fala muito poderosa, muito esclarecedora e muito emocionante também. Eu vou dar a palavra para a Karine, para ela fazer as considerações finais a respeito do nosso evento. Eu posso falar ainda para fechar, para despedir de vocês? Claro. Ok. Tá. Então é isso. Se eventualmente alguém quiser adquirir o meu livro, né, que a Giovana falou que adquiriu lá no evento, ele agora está na 2ª edição e está esgotando a 2ª edição. Eu devo fazer uma 3ª até o final do ano que vem, já bem mais enriquecido, porque é um manual, e por ser manual a gente vai ampliando e melhorando, né? Mas eu queria dizer que o único lugar que vende é isso, é no Mercado Livre. Porque às vezes a pessoa procura em livraria, mas livrarias nunca quiseram vender o livro. Então a gente pôs no Mercado Livre, que é onde você compra de tudo, né? Sapato, anzol para pesca, remédio para matar rato e livro da Letícia. Então é só lembrar, porque está mais ou menos no mesmo patamar. Quem quiser, está lá no Mercado Livre, onde tem os outros também que Karine leu ali, os antigos, ainda estão com o meu nome civil, antigo, mas estão lá também no Mercado Livre, os que tem. E, no mais, queria cumprimentar a professora Márcia por esse trabalho pioneiro que você iniciou e que deu, inclusive, agora um colorido novo, né? Está sendo pioneiro novamente na medida em que você está reunindo juristas, né, advogados, em torno de um tema espinhoso, de um tema que permite leituras. A gente aqui, nessa viagem rápida que fizemos, né, existem tantos meandros que vão depender essencialmente do direito, que, aliás, nesse país, os progressos que nós tivemos, professora, como pessoas transgêneras, vieram da classe jurídica. Foi através da OAB, eu faço parte da Comissão da Diversidade aqui, convidada, né, desde praticamente a fundação. É a OAB na batalha dela, foi o Supremo que, com todas as contradições que tem, acolheu um pleito que tão cedo vai chegar lá no nosso legislativo. Então, eu tenho maior agradecimento mesmo pela classe jurídica desse país, sem o que até hoje eu estava esperando, porque eu disse que só mudaria o meu nome o dia que eu pudesse entrar no cartório, sabe, e sair de lá erguida. Ninguém vai vasculhar a minha vida porque eu nunca fiz nada coisa errada. Então, isso foi maravilhoso acontecer, de modo que quando é um trabalho de advogados, eu estou sempre presente, eu faço questão de ir para esse pleito de agradecimento que eu tenho. Viu? E, novamente, obrigada pelo convite, pela possibilidade de conversar, né, de trazer algumas sugestões para o trabalho de vocês. E contem comigo, quando precisar, eu virei com o maior prazer. Muito obrigada. Eu vou dizer em nome próprio, mas também em nome dos meus alunos, que é uma honra ouvi-la, né? E que eu fiquei muito feliz e emocionada de ouvir o significado e o porquê da escolha do seu nome, não é? Eu trabalho com exatamente o direito ao nome, não é? E agradeço o seu tempo, a sua dedicação. Você é uma mulher guerreira, não é? E a gente não poderia ter escolhido a melhor pessoa para começar essa série de
palestras, né? O viver trans, né? E você mostra isso através de suas palavras. Então, muito obrigada de coração, né? Por esse tempo dedicado aqui hoje, né? Para com os alunos, com certeza vão produzir, né? Muitas coisas boas e vão ser responsáveis, né? Essa geração será responsável por grandes mudanças. Muito obrigada de coração. E conhece Minasai. Obrigada mesmo. Sayonara. Matai Macho, né? Significa vamos nos encontrar novamente, tá bom? Com certeza. Obrigada. Letícia, novamente eu agradeço pela sua presença aqui no nosso evento, por ilustrar ele. Não teria como a gente ter começado melhor a nossa sequência de formação continuada desse projeto do que com você, a pessoa que é referência no nosso estudo. Desde o início do projeto, a gente utiliza o seu livro, as suas aulas como referência, e a gente já passou vários domingos e sábados debatendo questões do seu livro, e aprendendo muita coisa também, e quebrando muita cabeça para entender. Então, eu não consigo expressar a minha gratidão pela sua presença aqui no nosso evento hoje. E antes de encerrar, eu só queria fazer uma última pergunta que o pessoal do grupo pediu para estar passando, que é uma coisa simples mesmo. A gente quer saber de você qual é a dica que você dá hoje para quem está em momento de transição e que está transicionando e num momento tão difícil para o nosso país, que vem vivendo uma onda tão conservadora e tão complicada para as minorias. Qual que é a sua dica antes da gente finalizar tudo? Olha, o Chico Buarque tem uma música maravilhosa que eu gosto muito. Acho que vocês também, porque ela é muito bonita. Ela chama Futuros Amantes. E um dos versos diz o seguinte: o amor não tem pressa, ele pode esperar. Para que ter pressa, né? Então, eu levei 50 anos para transicionar. O que eu recomendo é paciência às pessoas, porque às vezes você fica muito, né, eu quero já, e às vezes a pessoa não está preparada. Ela precisa de viver um pouco mais, de ter mais paciência, porque, querendo ou não, quando você transiciona, equivale a chutar o pau da barraca. Então, as pressões, as demandas são muito intensas. E se a pessoa não tiver essa paciência lá, o amor pode esperar, não ter essa pressa, ela vai acabar trocando os pés pelas mãos. É uma área onde existe muita depressão, muita ansiedade e muito suicídio. E, então, eu recomendo isso, né? Quer dizer, é a questão da aceitação, que demanda algum tempo, né? Demanda um tempo psicológico para a pessoa se acostumar com a ideia, não se punir por aquilo. Grande parte dessa punição é interna, sabe? Então, é o que eu posso sugerir, né? Não tenha pressa, o amor pode esperar. Perfeito, Letícia. Não teria como a gente estar ensinando melhor esse evento hoje. Eu agradeço novamente a senhora por estar participando, a professora Márcia, a todas as pessoas que participaram assistindo no YouTube, que fizeram perguntas. A gente pede perdão para aquelas pessoas que enviaram perguntas e a gente não conseguiu ler. Foram muitas perguntas, acima do que a gente esperava, né? Principalmente por ser a nossa primeira aula. A gente está muito lisonjeado. E quando as aulas presenciais voltarem, quando a gente voltar à nossa vida normal, a UEL, com certeza, a gente, enquanto alunos da Faculdade de Direito da UEL, estaremos de portas abertas para receber a senhora lá, para acompanhar os nossos trabalhos. E a gente só um aviso ao final, para quem está assistindo, o nosso edital para abertura de novos membros do projeto está aberto. Já deixaram o link nos comentários. E aqueles que se inscreveram para o evento e desejam emitir o certificado, tem que correr rapidinho e preencher o formulário, porque é a partir do formulário de presença que a gente vai estar conseguindo emitir os certificados de participação do evento. A gente agradece novamente e, em nome do projeto Transgeneridades e Direito ao Nome, eu declaro encerrada a nossa aula magna. Muito obrigada a todos.